Olá, feiticeira! Seja muito bem-vindo ao canal Vasalisa Tarô. Eu sou Ju Marques e estou aqui para falar com você do signo de Gêmeos. Lembrando que essa é uma leitura atemporal e geral, então pega aquilo que ressoar. O que não ressoar, você devolva para o universo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, corre lá no meu Instagram, Vasalisa Tarô. Tem muita coisa legal. Tem caixinha de pergunta, previsão mensal e muita coisa interessante acontecendo por lá. Só vai. Chega lá que você será muito bem-vinda, viu? Tem alguns recados importantes para falar com vocês. Eu tô voltando com o meu canal depois de um tempo parado. Então tem algumas coisas aqui que eu preciso comunicar para vocês. Primeiro de tudo, peço desculpas, porque o meu tripé tá em cima da mesa que eu jogo, então às vezes ele balança um cadinho. Então me desculpe por conta disso, mas já na próxima leitura isso será um problema resolvido. Outra questão importante, o meu público é majoritariamente feminino, então sim, eu trato todo mundo no feminino. Vem, feiticeira, vem comigo ser feliz. Mas aqui é um espaço de todos, tá? Homens, mulheres, meninos, meninas, enfim, são todos muito bem-vindos. Mas para facilitar a minha comunicação, eu vou falar feiticeira para geral, beleza? Acho que eu falei tudo. Não esqueci de nada. Se eu esquecer de alguma coisa, eu falo para vocês depois. Se inscrevam no meu canal, curtam e comentem esse vídeo, por favor. Quanto maior a interação de vocês, mais eu consigo criar aqui conteúdo para vocês, trazendo leituras gratuitas para vocês, tá bom? Vamos comigo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os feiticeiros, tá? Amigos de vocês. Vamos que vamos. Signo de Gêmeos. Uma energia, por favor. Energia geral. Financeiro. Relacionamento. Eita, pulou longe. 2 de copas. 2 de copas no relacionamento. Bom, se bem que para geminiano, 2 de copas pode significar até tipo, ai, tô em dúvida entre duas pessoas e já tem essa ambiguidade do geminiano. Vamos que vamos. Emocional. Caíram 2 cartas. Vou falar de ambiguidade, né? Eita lá, 4 de espadas com a rainha de pentáculos. Depois eu vou mostrar as cartas pra vocês, tá? Bloqueio, por favor. A força. Conselho. 2 cartas. 10 de espadas no conselho com o hierofante. Geminianas sendo geminianas. No fundo do deck, o As de Copas. Com esse 2 de copas aqui no relacionamento. Gostei. Vamos lá, energia geral 9 de pentáculos. Vai ser um período aí pra vocês. Eu tô sentindo aqui de entender tudo que tá acontecendo. Sabe? Muito assim, o que eu construí até o momento, quais são as coisas que eu tenho, quais foram as minhas conquistas, o que eu preciso rever. Tem uma sensação aqui também de tentar se autopreservar. E aí, como que isso vai se posicionar na sua vida? No sentido de repente, tentar segurar mais os recursos materiais para você, né? Isso é uma necessidade, então é um momento aí de segurar até mesmo a grana, apesar do financeiro estar muito bom aqui nesse período. Tem essa questão de, já que tá muito bom, deixa eu guardar um dinheirinho, porque o que eu tô colhendo agora é fruto do meu trabalho. E eu não sei quando que eu vou conseguir ter isso de novo, então deixa eu guardar um pouquinho isso pra mim, tá? Mas também uma sensação aqui até de possessividade, de querer ter as coisas sobre a sua guarda, sabe? Quando isso está em equilíbrio é ótimo, mas quando isso está em excesso, pode gerar uma energia desagradável. Então é importante ficar atenta com relação a isso, tá? Cuidado com os seus pensamentos aquela coisinha que fala ali no seu ouvido, que traz essa sensação de escassez, tá? E tem muito forte aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não sei como essa frase ressoa pra você. E aí é preciso de fato harmonizar. Porque o que acontece? Farinha pouca, meu pirão primeiro, ok. Eu preciso realmente me precaver, né? E priorizar aquilo que é bom e importante pra mim. Estabelecer os meus limites, ok, perfeito.
Só que isso tem um certo limite, até que ponto eu não estou desrespeitando o espaço do outro, ou até que ponto eu não estou sendo egoísta, né, de uma forma negativa. Analisa um pouco sobre isso. Mas eu estou vendo um momento de colheita, de resultado de um longo processo de vida, tá? Ou, enfim, de um longo processo, e você colhendo os bons frutos nesse momento. Mas essa sensação de escassez ainda forte na sua cabeça pode fazer com que você tenha atitudes que reforcem a energia da escassez, tá? E quando eu falo de escassez, eu não estou dizendo só de dinheiro, né, gente? Escassez no sentido de tudo, até mesmo de amizade. Então, depois a gente bate um papo melhor sobre isso. No financeiro, 10 de copas. E aqui eu tô vendo um período bom financeiramente falando para você, com muito trabalho que envolve pessoas, e através do fruto do seu trabalho, você conseguindo ofertar para sua família, né, algo melhor. Tem aqui uma questão com filhos, tá? Então, se você tem filhas e filhos, veja como está a distribuição do seu financeiro dentro dessa dinâmica, tá? Pode ser que você precise, caso você não more com né, seu filho, sua filha e tal, pode ser que você precise alinhar melhor essa prática, tá? Pode ser que você não esteja aí ofertando o necessário para sua família, e a partir de agora você vai poder, tá? Você vai conseguir. Mas você vem de um período tão grande de escassez que você vai falar assim, não, vou guardar para mim, farinha pouca meu primo primeiro, entendeu? Até mesmo pode faltar para os seus filhos. Então, fica atenta com relação a isso. A nível de relacionamento, eu tenho 2 de copas. E aí que vamos fazer o seguinte. Vamos falar de trabalho no primeiro momento, né? Para quem é geminiana, para quem é feiticeira, que tá aqui comigo, já me acompanhando há algum tempo, sabe que quando eu falo de relacionamento, eu me refiro a todas as relações possíveis que existem, de trabalho, de relacionamento afetivo, de amizade, enfim. Então, eu vou focar aqui primeiro no trabalho. Eu vejo aqui a possibilidade de trabalhar com 2 fontes de renda, essas 2 fontes de renda trazendo um retorno financeiro ok para você. Mas na sua cabeça ainda tem essa questão da escassez muito grande, é onde vem o X da questão, de você querer guardar muito, né, e até dividir mal o seu dinheiro com a sua família. Eu tenho condições de ir no mercado e botar comida dentro de casa, mas eu não quero guardar o dinheiro, eu não quero gastar o dinheiro, eu quero guardar o dinheiro, porque eu fiquei tanto tempo sem ter dinheiro que eu preciso guardar. E o dinheiro foi feito para ser circulado, para movimentar. Então não entre nessa paranoia de manter só o dinheiro guardado. A gente tem que guardar dinheiro, óbvio que sim, mas o dinheiro tem que circular. Então entenda que você vai precisar harmonizar isso muito bem dentro da sua dinâmica de vida. A nível de relacionamento afetivo, pode ser que no fundo tenha aí algumas geminianas em dúvida entre 2 pessoas, tá? E aí eu vejo uma relação familiar e uma relação extraconjugal, tá? Tipo uma oficial e uma oficiosa. E isso vem muito nesse sentido desse egoísmo também, tá? Do tipo, poxa, eu me sinto bem assim, isso me faz bem, talvez isso não seja tão ruim assim. E aqui a gente tem que pensar no seguinte, será que você não é uma pessoa não monogâmica? Né? Eu acho que isso é importante ser refletido, a gente precisa falar mais sobre a não monogamia. Tanto é que vocês não vão me ouvir falando em traição, eu vou falar em relação extraconjugal, tá? Porque é algo além daquele relacionamento ali que a gente tem mais formal, entre aspas, enfim. Então você tem que pensar se de repente você não é uma pessoa não monogâmica, se de repente não vale um diálogo com a pessoa com quem você se relaciona sobre isso. A gente tem que pensar na responsabilidade afetiva, no cuidado que a gente tem com o outro, tá? Tem aqui uma questão de estar em dúvida entre 2 pessoas, entre 2 amores, entre 2 afetos. Como que você vai administrar muito isso para que você não seja egoísta? Porque a gente tem que priorizar o nosso bem-estar, mas a gente também tem que entender que a gente não está sozinha nessa dinâmica de vida. A gente tem uma outra pessoa ali com a gente. E ela merece ser respeitada também, tá? Então tem essa dicotomia, essa dualidade, essa bifurcação,
dentro da vida, dentro do campo das relações, tá? No trabalho, a possibilidade dos trabalhos, com relação aos afetos, amizades, enfim, você conseguindo se sentir segura, estável, equilibrada e harmônica dentro desse campo familiar aí, de afetos, de amigos, enfim, tá? Ao ciclo de amizade trazendo conforto para você, a nível emocional principalmente. No seu emocional, eu tenho 4 de espadas e o 10 de pentáculos. Que 10 de pentáculos? A rainha de pentáculos. Tá aqui. O que essas cartas estão dizendo para mim? Que você tem algumas dores, tem alguma questão que é muito incômoda dentro do teu campo emocional, alguma ferida, que você não quer ver. Você tá assim, ó, tampando os olhos para não ver isso. Numa tentativa de se sentir segura. Então eu prefiro não encarar essa situação de frente, porque eu finjo que tá tudo bem. E aí eu fico, ó, belezura, eu tô ótima. Não tá vendo? Eu tô ótima. Mas por dentro tá um caco, tá? E aqui o que te maltrata são os seus pensamentos, tá? Que vem como uma faca em você, como uma espada, tá? O seu desafio é a força, o seu emocional. O seu emocional. A sua vida tá começando a melhorar. Depois de um longo período de perrengue, a sua vida tá começando a melhorar. E você precisa entender que isso foi um processo que você teve que passar, mas que não precisa ficar, sabe, dando murro em ponta de faca, sabe? Vamos virar o ciclo, vamos mudar a chave, sabe? Tem uma energia aqui de um emocional em desarmonia. E eu não gosto muito disso. Não gosto nem um pouco disso. E você tem dificuldade em lidar com esses desafios de uma forma mais tranquila, mais harmônica, mais suave, tá? E aí o que o tarô fala de conselho, eu fiquei passada, chocada. Foi o 10 de espadas com o Papa, o Hierofante. O que eu vejo aqui, o tarô tá dizendo que você está sendo refém dos seus pensamentos mais obscuros, daquela energia de ansiedade, de depressão. Isso tá te dominando. Então você não consegue ver tudo que você já alcançou porque você está focada nesses pensamentos. E aqui eu vejo uma mágoa, sentimentos mal resolvidos que se transformam até mesmo em doenças psíquicas. Tem uma dor, uma angústia, uma mágoa, um incômodo, um pensamento violento contra você mesmo. É como se você se machucasse através dos seus pensamentos por situações que aconteceram no passado, tá? E aí no fundo do deck eu tenho o As de Pentáculos, o Pajem de Pentáculos, o 2 de Espadas, o 7 de Copas, o 3 de Copas. Então, você não está conseguindo ver com clareza o seu contexto atual, o quanto que você já está melhorando, o quanto que a sua vida já está melhorando, tá? Fiz a leitura com o tarô da Bruxa Moderna. Você estava aqui. E agora eu vou fazer com Videntes da Luz. Tô sentindo essa leitura pesadinha, tá, gente? Tô sentindo uma energia esquisitinha. Uma tensão, um peso, um cansaço. Vocês podem estar cansadas de tanto trabalhar, de tanto produzir. Vamos clarificar um pouquinho mais para energia de Gêmeos, por favor. O carro. Mais uma. O 9 de Pentáculos de novo. Olha aí você escolhendo. O Pajem de Paus. Gente, olha só. Tem caminho de prosperidade e abundância vindo por aí. Tem coisa boa vindo por aí. Por que tá esse peso todo? O que tá pesado? O que tá rolando? O Cavaleiro de Espadas. O Enforcado. E o As de Pentáculos. Vocês presos a questões do passado. O futuro está sendo brilhante para vocês e vocês continuam focadas, né, nesse desconforto,
nessa situação desagradável que prende vocês. Então, assim, se viveu uma situação ruim, se viveu uma situação desagradável, se passou por um momento difícil, já passou. Tá na hora de virar a página. Tá na hora de virar a página. Vamos olhar as situações de uma forma diferente, buscar solucionar esses problemas de forma diferente. Pegar um problema que se repete e resolver sempre da mesma forma é fazer com que isso tudo aconteça de novo. Vamos mudar a forma de lidar com os desafios, tá? Vamos botar isso para andar. E o resultado, olha o que eu tenho aqui, 10 de paus e rei de paus. 10 de copas e rei de paus. É energia maravilhosa. É você conseguindo liderar e organizar a sua vida. Tem uma questão familiar aqui sim de renda, tá? Então, será que... E aí aqui, vamos lá. Tem 2 contextos aqui. Sem focar em gênero, mas já focando, porque a gente sabe que essas situações acontecem, eu vou falar buscando um gênero que é mais comum dentro, né, da nossa sociedade, mas a gente pode inverter os papéis, obviamente, tá? Porque a gente sabe que em alguns momentos os filhos ficam com os pais e não com as mães, mas eu vou focar no gênero porque fica mais fácil a comunicação. Vamos supor aqui, você geminiana, é separada, mãe solo, enfim, tem a sua cria aí com você, sua criança, seu bacuri. Você 100% responsável pela criação da sua criança. E o genitor dessa pessoa, dessa criança, não oferta os subsídios necessários. Isso traz um peso para você muito grande, por isso você trabalha muito, por isso essa mágoa. Porque você trabalha, você consegue ofertar aquilo que o seu filho ou a sua filha precisam, mas isso tem um peso muito grande, né? E uma sobrecarga muito grande. Essa é uma questão. E aí você vem aqui reclamar desse genitor, né, do seu filho, da sua filha, por não executar o papel dele de pai. Estou aqui focando em gênero, porque a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade da maior parte, né, das mães solos por aí. Se você é um homem que está assistindo esse vídeo e que não vive com os seus filhos, para pensar se de repente você não está ofertando para os seus filhos aquilo que precisa, porque você está focando mais em guardar o dinheiro para você, para ajeitar as suas contas. E aí entenda que a criança é a prioridade na vida dos pais. Então a minha filha é a prioridade na minha vida. Eu vou deixar de guardar dinheiro, eu vou deixar de pagar a conta, eu vou deixar de fazer o que for para botar a comida no prato dela. E aí, será que você, enquanto pai, está fazendo o seu papel de pai? É isso. Aqui, ó, 3 de pentáculos. Pra mim é isso aqui, ó. O pai e os filhos. A mãe e o filho. Não adianta a mãe estar sozinha aqui pra tecer esse tecido, não. Que é a criação da criança. Tem que ter aqui, ó, uma outra pessoa. Estamos falando de uma família de 2 mães. Tudo bem, gente. Uma mãe, a outra mãe. Não vamos focar em gênero. Vamos focar no papel social que você tem. Será que você está se sobrecarregando sozinha para cuidar dos seus dependentes? Será que você está tendo apoio das outras pessoas também? Tá? Juliana, não tenho filho. Então, provavelmente, essa leitura não é para você. Juliana, não tenho filho, mas eu tenho irmãos, né? Nossos pais estão passando por uma situação que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda, mas eu me sinto sobrecarregada cuidando sozinha dos meus pais. É isso, tá? Então levem essa leitura pro lado que for aí do contexto de vocês. Mas tem essa sobrecarga. Tem alguém deixando de exercer o seu papel, a sua função, que sobrecarrega uma outra pessoa. Então pode ser tanto você a pessoa que sobrecarrega a outra, né? Ou você que está sobrecarregada. Isso tudo é reflexo do egoísmo. Se você está sendo sobrecarregada, é porque alguém está sendo egoísta e você não está estabelecendo os seus limites. Entendeu? Aí o outro está estabelecendo o limite do outro e você não está estabelecendo o seu limite. E aí essa pessoa invade um espaço que é seu. Não respeita quem você é. Entendeu? E tem uma falha de comunicação muito grande aqui, tá? Uma falha de comunicação muito grande. Tem alguém que não está querendo ouvir.
Não está querendo ver, não está querendo ouvir. Baralho cigano agora, aqui, ó. E aí, o que que isso gera? Briga. Briga, confusão, mal-estar, desconforto. Mas é óbvio, se tem alguém, somos um grupo, né? Temos que administrar uma coisa juntos. Uma pessoa não faz a sua parte, vai sobrecarregar alguém. Tem falha de comunicação, quem não se comunica se trumbica. O que que acontece? Briga. Pronto. Aqui, ó. E isso pode levar até a justiça, tá? Isso pode levar até a justiça. Mais uma energia, por favor. Olha lá. E é um peso muito grande. É um peso muito grande. E tem uma questão, sim. Olha só. Se você é mãe solo, o pai da tua criança diz que não tem dinheiro para pagar a pensão, é mentira. É mentira. Isso me irrita. O que a gente vê por aí de homem que falsifica o próprio vencimento para não pagar ou pagar pensão para criança, gente, isso existe muito, mas existe muito. Ai, vamos ao Pergunte ao Oráculo para um conselho, por favor. Observe o momento atual. Manter a mente no passado pode gerar depressão e no futuro ansiedade. Vamos focar naquilo que a gente tem no momento, tá? Olha aqui. Você está vivendo um momento de prosperidade, de abundância, sua vida está normalizando, tá? Você vem de um momento difícil, mas já está normalizando. Então, o perrengue do passado vai ficar para trás. Vamos focar agora no momento presente. Focar demais no futuro traz ansiedade, traz a depressão. Não é bom. Então, vamos focar no momento presente. O que você tem aqui hoje? Como hoje você pode resolver essa situação? E é nisso que você vai focar. Entenda. Eu vou pegar uma carta. Deixa eu pegar um outro deck aqui. Vou pegar do Rider-Waite. Vou pedir um conselho para vocês. As outras tiragens eu não fiz isso não. Outras tiragens eu não fiz isso não. Agora eu vou fazer. Como essa pessoa pode lidar, como a geminiana, a feiticeira geminiana, pode lidar com essa pessoa que está deixando de exercer o seu papel. Rainha de Paus. E se a geminiana for essa pessoa que não está exercendo o seu papel, o que ela tem que fazer? Oi? Não cai, não cai, não cai? Caiu. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. O Rei de Espadas. Então, vamos lá. Voltei. Caiu e foi pra longe. O Rei de Espadas. Então, vamos lá. Se você é a pessoa que está sendo enganada, a Rainha de Paus, cara, entenda que, de fato, você vai continuar exercendo um papel de liderança maior que o outro. Não tem como fugir disso, tá? Mas não deixe de estabelecer os seus limites e se posicionar. Já que você é líder, bora liderar isso de uma forma justa. Se tiver que entrar na justiça, entre. E se você é a pessoa que não está exercendo o seu papel, se você que está deixando o outro sobrecarregado, entenda, com esse Rei de Espadas, que você vai precisar refletir melhor sobre essa situação. Seja mais justo ou justa com os pares, com as pessoas que estão ao seu redor. Entenda que o que ficou no passado, ficou no passado, tá? Isso para todo mundo aqui. É hora de escrever um presente diferente, um momento presente diferente. E nos dois casos, é possível que se entre na justiça, tá? Ah, é a Rainha de Espadas, tá? Não é o Rei, não. Falei errado. Rainha. O Rei tá aqui, ó. E tem gente que não tá sendo sensato, não está sendo... Como é que é a palavra? Enfim, tá escondendo as coisas. Sincero. Tem gente que não está sendo sincera na comunicação, tá bom? É isso, meus amores. Eu espero que essa leitura tenha ressoado pra vocês. Conta pra mim aqui nos comentários como é que foi, tá? E me conta também aí o que tá rolando, que bafafá é esse pra eu entender. Agora, eu não gostei. Olha isso aqui. Urso com rato.
É isso, meus amores. Até a próxima. Um ótimo tudo.